Boa noite, Gil. Boa noite, tudo bem? Beleza. Então tá bom. Tem mais alguém nesse grupo? Tem o Daniel Souza também, que vai entrar daqui a pouco. Daniel, Matheus. Bom, pessoal,
é o seguinte, nessa etapa agora do projeto, tá? Ainda eu estou em dúvida o que a gente vai fazer. Tá? Se a gente não tivesse nessa pandemia, eu queria fazer com vocês uma coisa prática. Só que, infelizmente, a gente não pode fazer. Então, eu vou ter que passar uma coisa bem teórica para vocês fazerem, para a gente fechar esse ciclo do projeto integrado e meio que para sintetizar o que vocês entenderam desse processo. Porque não sei se é a visão que vocês têm, tá? Dessa disciplina, mas se a gente for seguir direito essa disciplina, a gente consegue ter ferramentas para estar desenvolvendo um plano de ação e realmente pensando se compensa ou não abrir uma empresa ou não. Tá? Não sei se vocês têm essa percepção ou se é só eu que acabo tendo ela. Tá? Ô, Juliano, você compartilhou sua tela? Porque não tá aparecendo nada aqui para mim, não. Não compartilhei ainda não. Ah, não. Então tá. Vou compartilhar aqui. Agora foi, né? Foi. Já, eu não tinha compartilhado ainda não. Então, assim, como a gente está nesse período de resguardo, por assim dizer, eu vou passar para vocês uma tarefa não muito agradável de fazer, até um pouco chata, mas ela vai acabar ajudando a vocês a ter uma compreensão melhor das coisas, de tudo isso que aconteceu durante esses semestres atual e passados dessa disciplina e também das demais, tá? Se a gente for fazer uma junção de todas as disciplinas que vocês tiveram. Então, eu vou pedir para vocês escreverem um artigo sobre o que aconteceu, né? Que até é o final da disciplina mesmo, ele fala, tá? Que é o anexo 16, que é um artigo técnico. Desde que eu assumi essa disciplina, eu conversei com a Ana Cleonice e falei, Ana, não faz muito sentido, porque o tempo inteiro, né, o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, os alunos ficam enganjados para fazer aqueles anexos, ficam fazendo apresentações, a gente acaba que nem está tendo apresentação direito, faz feira e tudo mais, e chega no final, meio que morre tudo aquilo que fez e o cara vai escrever um artigo técnico. E não que eu desmereça, tá? Muito pelo contrário, é muito importante você saber escrever um artigo, porque uma coisa é você pensar, outra coisa é você pôr o seu pensamento no papel, de uma forma que quem vai ler entenda exatamente, porque às vezes você pensa, seu pensamento aí todo embolado, mas você consegue ter um entendimento daquilo que você quer. Outra coisa é coordenar seus pensamentos com a escrita. E escrever não é uma coisa que a gente está muito habituado a fazer, né? Eu falo isso agora que eu estou fazendo meu mestrado, eu estou apanhando muito da escrita, porque me vem assim, milhões de ideias para me escrever. Aí eu sento para escrever, escrevo 2 linhas, sabe? Aí você fica meio frustrado. Mas a minha dissertação ela tem que ter pelo menos uns 200, 300 páginas, não é o caso de vocês, tá? Então, não precisa de assustar. É uma coisa simples. Primeira tarefa que eu vou fazer para vocês é que vocês escolham um título do que... Não vamos pôr um título ainda não. Vamos pôr assim, qual que é o assunto que vocês desejam falar nesse artigo técnico. Sugestão: utilizem algo do dia a dia de vocês ou mesmo do projeto integrado, tá? A gente tem aqui o projeto integrado. Vinícius, o senhor é do Fricô ou é do hambúrguer? É o Diogo, não é não? Eu sou do Fricô. Diogo. Fricô. Isso. Tá. Lohan, o seu é o... O meu é impulsionar, marketing digital. Sobre marketing digital.
Pedro. O Pedro está fazendo essa disciplina também? Eu não sei. Bom, vamos lá, né? O Diogo e o Lohan. Eu acho que vocês poderiam tentar fazer algo voltado ao projeto de vocês, mas sem ser exatamente a história do projeto. Tá? O que eu estou querendo dizer? A Fricô. Tá? A ideia do projeto Fricô é fazer uma distribuidora, então vocês vão falar de logística e vão falar de um produto que, para mim, até é um produto bem interessante. Até vocês terem me falado de Fricô, eu nunca tinha ouvido. Agora, pipoca todo dia na minha tela 200 mensagens para me comprar esse Fricô. Vou te vender um, viu, Gil? Toda hora que eu entro no Facebook, ou no Instagram, ou numa outra rede, aparece lá esse Fricô. Falei, gente do céu, que coisa louca. Mas, assim, o que vocês podem pensar em fazer? Tá? Falar sobre esses assuntos. Escolher, delimitar bem o tema. Por exemplo, eu vou falar do Fricô ou vou falar da logística, tá? Que são duas coisas diferentes, né? No caso do Lohan, fica bem abrangente que ele pode usar o marketing digital, né? Que é a ideia, não é isso, Lohan? É uma gráfica, você trabalha com marketing digital, né? Isso. Você pode pegar um tema dentro do marketing digital, que são centenas, né? E falar sobre isso. Eu vou até te dar um exemplo bom. Eu não sei se você assistiu na Netflix um documentário que chama O Dilema das Redes. Não, não vi, não. Não? Você tem Netflix? Eu tenho o Amazon Prime Video. Tem, será? Não, lá não tem, não. Esse é da Netflix mesmo. Ah, tá. Meu irmão tem, eu vou pedir ela, eu assisto nele. Então tá. É um documentário não sei se é 40 minutos, uma hora, e é sobre os caras mesmo que trabalhavam dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do Google e tudo mais, que começaram a ver, né, como é que o negócio funcionava, como é que isso era viciante para as pessoas. Então, de repente, você pode usar aí o impacto das redes sociais na vida das pessoas, pode ser um título, entendeu? Qual o impacto, né? No caso do Fricô aí, Diego, se você quiser falar do produto, né? A inovação, né? Um produto inovador que, assim, para não tirar títulos agora fica difícil, mas estou querendo dar uma ideia. Ou se você quiser falar da logística, como que a logística nos tempos da pandemia vem, né, ganhando mais espaço e notoriedade, tudo mais. Tá? Pode. Aí, no caso, tem que ser de um ou de outro, né? Porque eu vou falar um artigo voltado para uma coisa específica. Ou de um ou de outro, porque senão você vai Ficar louco. Ficar louco, exatamente. Eu vou falar da logística, ainda mais agora na Se você pandemia. quiser falar de uma coisa que não tem nada a ver também, uma terceira ou quarta coisa aí, que se identificar, não tem problema, tá? Eu só estou dando exemplos. Às vezes tem alguma coisa do seu trabalho que você acha que fica mais fácil de dominar, ou tá? Mesma coisa para você, tá, Lohan? Eu estou dando esse exemplo porque é coisa que a gente está tratando nas aulas. Beleza. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, para mim, eu não vou esperar 15 dias, porque o nosso prazo não vai dar. Eu vou dar para vocês, no máximo, uma semana, que é até a próxima aula. A gente nem precisa de ter aula, vocês me mandam isso por e-mail. Tá? A definição do título de vocês e um breve resumo do que vocês vão falar. Aí, o que é esse resumo? Esse resumo, vocês vão entrar no é engraçado falar, eu pedi para vocês fazerem um resumo, porque geralmente o resumo, quando a gente vai fazer um artigo, ele é a última coisa que a gente faz. Porque eu só vou conseguir resumir depois que eu tiver escrito tudo, né? Então, como é que eu vou fazer um resumo se eu não ainda?
Mas aqui eu vou dar, não vai ser um resumo, eu só quero que vocês me dêem uma ideia do que vocês estão pensando, qual que é o caminho que vocês estão pensando em seguir em escrever. Tá? Por exemplo, o Lohan vai falar sobre o marketing digital, sobre o impacto do marketing digital nas redes sociais, que vem causando uma grande dependência das pessoas, uma vez que as pessoas estão cada vez mais interligadas, né, no uso do celular com a rede social e acabam sofrendo o impacto daquele marketing que é vendido, é um marketing falso, né, onde só tem pessoas bonitas, com corpos bonitos, com carros maravilhosos, usando roupas de última moda e tal, e que isso vem influenciando negativamente na vida social das pessoas. Então, esse seria um resumo, tá? Mais ou menos básico aqui que me vem de cabeça aqui. Aí, Lohan, depois você pega a gravação lá, se for usar, e você dá uma lida. Se for no caso do Diogo, você vai falar de logística ou vai falar do Fricô? Eu acho que a logística é mais ampla, dá para falar muita coisa. Você pode falar muita coisa. Então, você pode usar a própria pandemia. Como a logística acelerou, né? Ou como a pandemia fez com que a logística crescesse exponencialmente nesse período, fazendo melhor, né? Melhor entrega em menor tempo, com a melhor qualidade, fazendo a entrega do cliente no tempo certo, como que ela agilizou todos os processos, quanto tempo que a logística ganhou nesse período de pandemia. Dizem, tá? Estudos falam que em termos de e-commerce, aí entraria um pouco da logística, que a gente ganhou pelo menos de 5 a 7 anos de avanço tecnológico pela pandemia. O que é isso? Isso quer dizer que mais pessoas começaram a usar mais sistemas interligados, né, de informática, de e-commerce, de sistemas de internet, e esses produtos, esses serviços começaram a ser melhorados. Então, por exemplo, hoje a gente já tem drone entregando. Isso era uma coisa que estava prevista para acontecer daqui a alguns anos. Já tinha estudos, a Amazon, por exemplo, já estudava isso lá nos Estados Unidos, e agora já está vindo para o Brasil. Já tem empresa brasileira investindo em fazer entrega de drone, usando drone na logística. Quer dizer, olha para você ver, coisa que estava lá para frente. Outro exemplo, tá? A Google tem aqueles carros autônomos, né? Os carros autônomos da Google, que eles não precisam de motorista, eles dirigem sozinho. O que a Google está fazendo? Ela está criando caminhões pequenos, que eles vão usar uma estrada específica para fazer entrega também. Então, se a gente começar a analisar o tanto que essa pandemia, é meio esquisito falar assim, ela trouxe um lado benéfico, né? Que a gente vê tanta gente morrendo e sofrendo, mas se a gente for olhar pelo lado do negócio, o tanto que a pandemia adiantou os processos que a gente está vivendo, tá? Então, tanto no marketing digital, no marketing em geral, quanto na parte de logística, isso ganhou, assim, anos para frente. Então, isso já dá uma ideia boa para vocês escreverem. Bom, mas o que é escrever um artigo técnico, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, é que quando a gente vai escrever um artigo, a gente tem uma ideia. Então, a primeira coisa que vocês têm que focar é no objetivo principal. O que é o objetivo principal? É o que eu vou falar. Exatamente. Não é o título, tá? O título, ele identifica a sua escrita. Mas eu preciso de saber o que eu vou falar. Deixa eu ver se eu estou com o meu aqui. Deixa eu ver aqui. Só para me dar uma ideia para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é o meu
meu projeto que eu apresentei lá no Cefet para fazer a minha meu mestrado. Ô, Então, Gil, oi. o Daniel parece que não tá conseguindo entrar, não, na aula, não. Mas não tá aparecendo pedido para ele aqui, não. Ah, entendi. Entendeu? Ele tem que clicar lá no link para aparecer aqui para ele aqui, ó. Tá? Então, pessoal, olha para vocês verem aqui, ó. O que é o meu título? Inteligência Artificial aplicada à prática docente na educação profissional e tecnológica. Esse é o título. Aí, quando a gente começa a descer, aí eu tenho a minha introdução, que eu vou falar um pouquinho, né? Aqui eu não tenho resumo ainda. Aí, o que é o meu objetivo? Eu acho que agora ele pediu. Não. Então, o que é o meu objetivo? O meu objetivo, aí agora, é o que eu quero que vocês pensem. Tá? Mais ou menos, vocês já sabem o que vocês vão falar. Vão falar sobre logística e vai falar sobre marketing digital. Mas vai falar o quê sobre isso? Tá? Então, o meu caso aqui, eu vou analisar as contribuições que a inteligência artificial, da inteligência artificial, nas práticas pedagógicas docentes. Ou seja, eu vou lá na escola que utiliza a inteligência artificial, tá? É uma escola lá de São Paulo, quer dizer, eu ia, né? Agora eu não vou poder ir mais por causa da pandemia. Mas eu ia ver como que ia funcionar e eu ia ver como que os professores usam, né? Que aí fala da prática pedagógica, né? Então, eu estou usando aqui os professores, como que eles usam e tiram proveito do sistema e qual que é a contribuição, ou se tem ou não contribuição, tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês façam é imaginar um título, mas esse título ainda ele vai ficar em aberto, ele pode mudar, mas eu quero que vocês pensem num objetivo geral para vocês terem a partir do que vocês vão escrever. Então, por exemplo, o meu estudo todinho vai ser baseado nisso aqui. Agora, para mim fazer isso aqui, eu vou ter que ver quais são as instituições que utilizam a IA como ferramenta, eu vou ter que apreender a percepção da gestão pedagógica da instituição a ser pesquisada, ou seja, eu vou ter que entender como que eles absorvem isso, tá? E eu vou ter que verificar como que são essas percepções dos professores que participaram da minha pesquisa sobre a implicação que a IA tem, ou seja, eu vou ter que criar lá fazer um cruzamento do o que eu vi que a IA trabalha, funciona e faz, e o que o professor entende daquilo, entendeu? Aí eu vou fazer esse cruzamento. Não é, e aí eu tenho minhas questões de pesquisas aqui, tá? Mas isso aqui, ele é mais complexo. Não é isso que eu quero exatamente que vocês façam. Eu quero que vocês pensem só nesse objetivo aqui. O que vai ser o meu objetivo principal para que eu possa começar a escrever? Então, por exemplo, quais foram os impactos que que o marketing digital tem sobre as pessoas? A gente vê que isso fica muito vago, né? A gente tem que ir melhorando isso, tá? Como a logística vem crescendo no tempo da pandemia, na era da pandemia, quais foram os principais, o que se evidenciou de crescimento da logística durante a pandemia? Então, e a gente já vê mais alguma coisa. Mesma coisa, a gente pode ver sobre o marketing digital. Lohan, vê esqueci aí, esse documentário que eu te falei, tá? Dilema da rede social, das redes sociais. Tá? Como que é o nome mesmo? Ó, Dilema das redes sociais. Muito bom. Diogo, se você quiser assistir também, muito bom, viu? Abre muita cabeça da gente sobre o uso de rede social. Eu assisti, é bacana pra caramba. Você assistiu? Gostei. Sim, Pois é. muito bom. Dá até o medo, né?
Demais, velho. Demais. Tô doido. Pois é. É complicado. Tudo que a gente mexe no computador, a gente nem sabe. Tem coisa que a gente não tem nem conhecimento, né? E talvez a gente tá sendo analisado. Está sendo analisado, exatamente. E muito analisado, né? Pois é. Absurdo uma coisa dessa. Mas... Para vocês terem uma ideia, eu estava assistindo ontem à noite no YouTube uma palestra de um cara falando sobre inteligência artificial, que agora eu tenho que ficar lendo de tudo por causa, né, do meu tema, né? O cara estava falando que a Amazon está testando um sistema novo dela, já está lá nos Estados Unidos, já está funcionando, que vai funcionar assim. Você entra no site da Amazon e começa a ver lá as coisas. Depois de certo tempo, a Amazon começa a perceber, os algoritmos começam a perceber o que você tem interesse em comprar. Aí você sabe o que ela faz? Ela manda um drone te entregar o produto, sem você ter feito o pedido. Se você aceitar, aí ela te manda a conta, senão o drone entrega de volta sem custo nenhum. Até agora, nos testes que eles fizeram, 80% vamos falar das vendas, né? Sem o cara querer clicar no botãozinho de comprar, foram efetivadas. Então, olha para você ver o tanto que eles já estão entendendo o que a gente quer, sem a gente pensar. Isso é sério. E é uma revolução fazer uma coisa dessa. Chega na minha casa aqui, alguma coisa assim, ninguém não pediu, não, mas eu estou precisando disso, pode me dar aí, onde que eu assino? Pronto, você ferrou, acabou. Né? Só cheque especial rolando. E olha lá, né? Então, assim, o que eu quero nesse primeiro momento é que vocês pensem no assunto, tá? Façam delimitem um assunto e me falem por que vocês querem falar sobre esse assunto. Aí, nisso, vocês já podem... Esquece resumo, tá? Não vou mexer com resumo aqui. Nós vamos vir aqui na introdução. Aí vocês vão falar aqui para mim, nessa introdução, o que é que vocês vão falar. Então, aqui está falando assim, ó, partindo-se do geral para o particular. Ou seja, vamos falar de logística. Você vai falar o que é logística no geral e depois no particular é o que é que você está querendo focar no seu assunto. Mesma coisa para o Lohan. Lohan, faltou aqui, ó, marketing digital. O que é o marketing digital? No geral, resumindo, tá, gente? Senão vocês vão escrever só o artigo, dá para falar sobre isso, né? Tanto é que aqui fala aqui, ó, de meia a uma página. Então, vocês vão colocar de grosso modo aqui, resumindo, o que é uma logística no geral e o que é um marketing digital no geral. E depois vocês vão partir para o particular, ou seja, o que eu vou falar desse assunto? Ah, eu entendi que nesse momento de pandemia a logística melhorou bastante, mas melhorou em relação a quê? Ah, eu estou vendo que o pessoal tá usando muita rede social e está fazendo mais compras e tal, mas está fazendo mais compras, mas baseado em quê? Aí a gente tem que ter esse baseamento também. Ah, eu vou falar que eu estou sentindo que as pessoas estão ficando mais deprimidas com as redes sociais. Beleza, mas quem está falando isso? Aonde que você viu falando isso? Tá? Quando a gente vai falar de um artigo, a gente não pode usar só o que a gente pensa. A gente tem que ter alguém para embasar o que a gente está falando. Tá? Então, esse que é o chato, às vezes, de falar, de escrever um artigo. Se eu pegar o meu aqui, por exemplo, e o meu é só um projeto, tá? Eu tenho que ficar colocando aqui, ó, aqui, por exemplo, é alguém que escreveu, aqui, ó, segundo né? As 5 características de pesquisa são isso aí. Aí aqui eu citei ele de novo. Aí aqui eu já citei outro, ó. Essa investigação contou com um estudo exploratório, pois, segundo Zygmunt, né, 2000, que foi o livro que ele escreveu, no ano 2000 e tal, entendeu? Então eu vou, aí no final, aqui ó, outra citação que eu fiz, isso a gente vai colocando. No finalzinho aqui, ó, aqui, ó.
Aí eu tenho que colocar da onde que eu tirei, quais são as referências, tá vendo? Então, ó, aqui, por exemplo, esse aqui foi um site que eu peguei. Aqui, ó, tá disponível nesse site aqui. Se a gente for lá nesse site aqui, a gente vai achar isso aqui que eu usei para escrever. Em algum momento eu devo ter usado alguma coisa disso aqui, citei lá no meu artigo aqui, tá? Então, nessa primeira parte da introdução aqui, nem tanto vocês vão preocupar com essas citações. Vocês vão apenas falar o que é, no exemplo, tá? O que é a logística, o que é o assunto que você quer, qual que é o objetivo que você quer, objetivo geral do seu trabalho, tá? E vai fazer evidenciar brevemente a importância do seu tema escolhido, por que você escolheu, o que isso vai trazer, tá? Para quem for ler. Porque você tem que pensar o seguinte, eu estou escrevendo isso para alguém ler. Então, o que isso pode ajudar alguém? Pode contribuir para fazer isso, para fazer aquilo e tal. E contextualizar aqui quer dizer que você vai fazer um contexto geral do que você pensa em escrever, tá? A partir disso aqui, que vocês vão me entregar isso aqui dentro de uma semana, a gente vai partir disso aqui, que aí é a escrita mesmo, tá? Que aí eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer isso aqui. E depois, os demais aqui tá mais tranquilo. Lembrando que tudo que vocês forem usar de referência, vocês já vão, porque tá vendo que aqui vai pedir referência, vocês já vão anotando, ó, faz igual eu fiz aqui, ó, tudo que eu fui usando, isso aqui são livros e tal, eu já fui colocando aqui, ó, tá? Então, uma ideia que eu vou dar para vocês, como vocês não estão acostumados a escrever artigos, que aí a faculdade ela não ensina a gente a escrever, que eu vou pegar aqui uns aqui que eu estou usando, tá? Então, aqui, ó. Inteligência artificial aplicada na educação. Quem escreveu foi esse cara aqui, ó, Guilherme. Ele fez um resuminho, fez a introdução, começa a escrever. Então, vocês dão uma olhada em alguns modelos, para vocês terem uma ideia de como que vocês vão fazer, que não é difícil, é só um pouquinho chatinho, e depois vocês vão colocar lá as referências. Então, ó, esse cara aqui, Aguiar, ele deve ter aqui, ó, tá vendo? Ele citou esse Aguiar aqui, ó. Então, como ele citou alguma coisa para embasar o que ele estava falando, que, ó, o surgimento dessas ferramentas é o resultado do interesse dos pesquisadores em automatizar todo o processo de ensino e aprendizado, tendo como objetivo facilitar o acesso ao conhecimento para todos, bem como fazer com que a aplicação se adapte ao perfil do aluno, para o qual deve ser efetuado o ensinamento. Provavelmente esse Aguiar aqui escreveu alguma coisa que esse rapaz que escreveu esse artigo, ele usou e se embasou nessa fala aqui. Agora, uma coisa, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Esse cara não foi lá, deu um Ctrl-C nisso aqui e colou aqui, não. Isso é plágio, tá? Se eu for pegar esse artigo aqui para ver, provavelmente essas palavras aqui não vão estar desse jeito aqui, não. Pode ter até uma outra coisa aqui, mas ele só usou a ideia para reforçar o que ele queria dizer. Então, eu poderia dizer o seguinte, ó, a logística, ela vem tendo um salto exponencial durante a pandemia, né? Há de visto que muitas pessoas estão comprando pela internet, então as entregas começaram a ser mais ágeis. Aí eu posso colocar assim, conforme ou segundo fulano de tal, mostra-se que houve um crescimento de tantos por cento no período da pandemia. Então, tá vendo? Eu falei uma coisa e depois eu usei que alguém já tinha apontado aquilo, aí eu trouxe o número que a pessoa mostrou, mas eu escrevi de outra forma. Deu para entender como é que faz essa citação?
Entendi. A gente vai, tipo assim, ler, né, o que está escrito no documentário da pessoa, mas não vai copiar, vai colocar com as nossas palavras, mas, né, explicando que é a ideia do autor. Aí só que aí você tem que citar. Essa aqui é uma citação. Agora, tem outros casos, tá, Lohan? Que eu posso usar, sim. Deixa eu ver se aqui tem um caso. Tá vendo? Ele usou muito a Chiari aqui, ó. Deixa eu ver aqui, porque eu tenho um outro tipo de citação, que essa aqui é uma citação indireta. Eu tenho a citação direta, que não teve, não. Deixa eu pegar um outro aqui para ver. Aqui, ó. Nesse caso aqui, isso aqui, você está vendo que ele está recuado, né? Tem um recuo aqui, ó. Isso aqui é uma citação direta. Se eu for lá no livro, ele vai estar escrito exatamente desse jeito aqui, ó. Porque ele está falando aqui que... Deixa eu ver quem que escreveu aqui, ó. Segundo, né, esse Henrique aqui, não sei quem que ele usou isso aqui como uma citação direta, porque ele achou que essa citação direta, ela tem que ser recuada, ela deu mais força no que ele estava escrevendo. Vamos ver se a gente acha alguma outra aqui. Aqui, ó. Usou outra aqui também, ó. Tá vendo? Então, aqui ele está falando, ó. Ainda sobre a história da inteligência artificial, Bittencourt lembra, né, que o seu desenvolvimento esteve profundamente ligado à evolução dos computadores. Aí, essa frase todinha aqui, ó, provavelmente é do Bittencourt. Tá? Então, quem que é esse Bittencourt aqui? Ele colocou 6, será que é aqui? Não sei como é que ele escreveu esse Bittencourt. Aqui, ó. Se eu for pegar esse livro aqui, ó, Bittencourt, esse aqui, autores, ó, o livro é Inteligência Artificial na Educação Universitária. Quais as contribuições? Ó, esse livro aqui até cai bem no que eu estou querendo, que eu queria ver as contribuições. Aqui, ó. Esse nem é um livro, tá nessa revista aqui, ó. Tá? Se eu for lá nessa revista aqui, eu vou ver que essa escrita que eu mostrei ali para cima, cadê? Aqui, ó. Que essa escrita aqui está exatamente igual ao que está lá. Aí aqui não é um plágio. Oi? Aí você viu que parece que colocou até na página 13. Lá eu não vi. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: eu tenho dois tipos de citação, mas isso aqui a gente vai falar na frente. Essa aqui é uma citação direta, tá? Onde eu escrevo exatamente o que o cara está dizendo, aí eu tenho que fazer um recuo, tá vendo? O recuo aqui, né? E joga ela para cá. E quando eu faço uma citação indireta, esse cara aqui não gosta muito de citação indireta, não. Ele está fazendo muita citação direta. Aqui ele fala da escola. Na conclusão ele não vai colocar nada. Cada artigo é escrito de um jeito. Uns gostam de escrever mais de uma forma, outros gostam de escrever do outro. Mas, por enquanto, eu não quero que vocês se preocupem muito com isso, não. Na hora de chegar nessa escrita aqui, dessa formatação, a gente vai colocando. O que eu quero é que vocês definam. Eu quero que vocês definam o assunto, que vocês já pensem numa pequena introdução, tá? Pode ser meia página, uma página, não é muita coisa. Aí, a partir disso aí, a gente vai começar a escrever essa outra parte aqui que eu vou ajudando vocês a fazer. Então, eu deixo de dever de casa para vocês para a próxima semana, tá? O dia 28. Por que eu vou dar esse prazo menor aqui? É para a gente não perder mais tempo, que a gente já está em cima, senão vocês não vão conseguir fazer, tá? Se vocês conseguirem escrever antes, vocês já me falam, pode me mandar, que a gente já discute.
é dia 28 esse prazo para que a gente consiga acertar direitinho e assim, que às vezes você pensa em escrever uma coisa, aí na hora que a gente começa a discutir, você vê que não é, que dá para melhorar, vamos ver o objetivo, exatamente o que você tem que pensar, assim, o que eu quero falar sobre aquilo, tá? É isso que eu quero que vocês pensem nesse momento. Aí, a partir desse entendimento, vocês vão fazer essa pequena introdução aqui. Se for falar da logística, vai falar um pouquinho da logística no geral, o que é a logística em geral, vai falar um pouquinho do particular, que é do assunto que você está querendo, tá? Vai falar por que você, né? Você vai evidenciar por que você escolheu esse tema e mais ou menos falar a ideia do que ele pode contribuir ou não para quem for ler. Ficou entendido? Entendi. Então, resumindo, tem que pensar no título, no título, né? E introdução. E a introdução. O resumo não, tá? O resumo a gente vai fazer depois. É que eu não tinha visto a introdução aqui, não. Vai fazer a introdução primeiro. Tranquilo, então. Tá? Qualquer dúvida, vocês me chamam, tá? Podem me acionar, que eu vou estar auxiliando vocês. Os colegas que não assistiram essa aula, ela vai estar postada lá, acho que vai estar na aula 9, me parece, tá? Então, vocês pedem para eles olharem e vocês dão uma explicada para eles. Se eles não tiverem dúvida, eles me chamam aqui que eu tento explicar para eles. Certinho? Gil. Ok? Gil. Oi. Gostei com uma configuração aqui, estava escutando a aula inteira. Aqui, Oi? A respeito do tema, tem que ser alguma coisa vinculada ao nosso trabalho ou pode ser uma coisa um pouco mais fora? Eu estou deixando os dois abertos, Pedro. Beleza. Tá? Beleza. Se você quiser falar do seu trabalho, pode. Se você quiser falar de outro assunto, também não tem problema. Não, tranquilo então, Gil. Ok? Ok. Pedro, você escutou direitinho a aula? Sim, escutei desde o começo, para conseguir falar. Custei com arrumar a configuração do microfone aqui. Ah, tá, porque eu estava te chamando, você não estava, eu fiquei até em dúvida se você... Chamando. Não, então tá tranquilo. Pessoal, muita gente não apareceu na aula de hoje. Nós vamos fazer o seguinte, tá? Essa atividade vai estar valendo ponto. Que eu acho justo, né? Porque eu estou vendo que muita gente não está participando e está ganhando, né? Depois eu fico ganhando ponto, porque tem uns que falam assim, onde que eu estava não tem internet, isso, aquilo e tal. Eu até entendo, que às vezes não tem, mas todo dia está complicado. Tá? Então, vocês falam lá com o pessoal, já tem atividade valendo ponto. E qualquer dúvida, vocês me chamam. Beleza, Gil. Alô? Combinado, então. Então, falou, gente. Um abração para vocês. Beleza, Gil. Obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Até mais.